Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre propagação de calor. Então, a gente vai falar sobre a propagação de calor por condução, por convecção e por irradiação. Então, sem perder mais tempo, let's bora! A gente falou num outro vídeo da série de calorimetria sobre as trocas de calor. Essas trocas de calor, essa passagem de calor, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ela pode ser processada de três formas. Ela pode acontecer por condução, quando é de partícula para partícula, ela pode acontecer por convecção, quando eu tenho troca dos fluidos, um fluido passa para o lugar do outro, ou pode acontecer por irradiação, que é através das ondas eletromagnéticas. A gente vai falar um pouquinho de cada uma então a partir de agora. Vamos falar então da propagação de calor por condução. A condução ela acontece de partícula para partícula devido às vibrações dessas partículas. É importante relembrar, a temperatura ela é uma medida do estado de agitação das partículas de um corpo, ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo, mais agitadas estão as partículas. Então, quando eu tenho um processo de transmissão de calor por condução, as partículas que estão numa temperatura maior estão mais agitadas. Elas começam a se chocar mais com as partículas do lado, que por sua vez vão ficar mais agitadas. E assim por diante. Lembrando que não está trocando partícula de lugar aqui, eu só tenho uma transmissão de energia, mas essa transmissão vai acontecendo partícula a partícula. Existem materiais que são bons condutores térmicos, são os chamados condutores térmicos, que eles fazem isso com uma facilidade maior, como por exemplo os metais. E existem os chamados isolantes, não quer dizer que eles não conduzam energia térmica, só que eles conduzem ela com uma velocidade muito menor, que é o caso, por exemplo, da madeira, da borracha, por exemplo, são alguns isolantes, alguns maus condutores térmicos. O fluxo de calor é definido como a razão entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo que essa quantidade de calor leva para passar de um ponto para o outro. A lei de Fourier relaciona esse fluxo de calor com grandezas como o coeficiente de condutibilidade térmica, que depende do material por onde esse calor está atravessando, depende da área por onde esse calor está passando, da diferença de temperatura e da espessura do objeto ou do local onde esse calor está passando. Vamos pegar, por exemplo, uma sala fechada com um ar-condicionado que está mantendo o ambiente a 20 graus Celsius. Se fora dessa sala está 30 graus Celsius, vai passar calor pelas paredes desse ambiente. Vamos imaginar por uma determinada parede. Quando a temperatura fora está 30 graus Celsius, vai estar passando calor de fora para dentro. O fluxo de calor a gente pode medir através do coeficiente de condutibilidade térmica, que vai depender do material de que é feita essa parede. Essa parede pode ser de madeira, por exemplo, pode ser de concreto, pode ser de tijolos, coberta com concreto. Então depende do coeficiente de condutibilidade térmica. Alguns são maiores, outros menores. Uns conduzem mais, outros conduzem menos o calor. Depende também da área dessa parede. Quanto maior for a área dessa parede, maior vai ser o fluxo de calor através dela. E depende da diferença de temperatura entre os ambientes. Um estava a 30, outro estava a 20 graus Celsius. Quanto maior for essa diferença de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor também. Mas depende também da espessura da parede. Quanto mais grossa for a parede, menor vai ser o fluxo de calor através dela. Por isso que em alguns locais, por exemplo, se fazem paredes duplas
paredes duplas e se coloca, por exemplo, isopor no meio, porque o isopor é um bom isolante e isso impede as trocas de calor. Isso também evita com que eu tenha um gasto energético muito grande quando eu ligo um ar-condicionado, porque eu ligando o ar-condicionado lá dentro, ele vai manter aquela temperatura por mais tempo, porque não vai ter muita passagem de calor de fora para dentro, porque as paredes são boas isolantes térmicas. As trocas de calor por convecção, elas acontecem com o transporte de matéria e acontecem com os fluidos, líquidos e gases. Vamos pegar, por exemplo, uma panela com água em cima da chama de um fogão. A chama do fogão, ela aquece primeiro, numa velocidade maior as partículas de água que estão no fundo da panela. Então elas vão aumentar a temperatura e, consequentemente, diminuir a sua densidade. E aí essa massa de água que estava embaixo vai subir. A que estava em cima, que estava numa temperatura menor, vai ficar mais densa e vai descer. E vai ocorrendo essas trocas enquanto a água não estiver sempre numa mesma temperatura. Ela vai formando as chamadas correntes de convecção. Acontece também, por exemplo, numa sala com ar-condicionado. Num dia de extremo calor, um dia a temperatura está em 40 graus Celsius, eu ligo o ar-condicionado para resfriar o ambiente, o ar-condicionado vai resfriar o ar que está na parte superior do ambiente e esse ar vai descer. O ar que estava embaixo, que estava numa temperatura maior, sobe e vai formando essas correntes de convecção até o ambiente todo estar em equilíbrio térmico. A refrigeração dos alimentos numa geladeira funciona exatamente da mesma forma que a água em uma panela. O congelador que fica na parte de cima, ele vai estar numa temperatura menor, então ele vai resfriar o ar que está próximo ao congelador e esse ar vai descer, resfriando o restante dos alimentos. Ah, mas tem os refrigeradores inverter. Sim, os refrigeradores inverter ficam com o congelador na parte baixa e eles precisam exercer um trabalho para fazer com que a temperatura em cima fique menor do que a temperatura embaixo. Então eles vão ter que fazer com que o ar frio suba para as regiões que estão mais acima para resfriar os alimentos. Então, a minha indicação sempre é comprar um refrigerador normal ao invés de um refrigerador inverter. Quando a gente está na beira da praia, a gente nota sempre aquela brisa que sopra na praia. E isso tem diferença se eu estou na praia durante o dia ou se eu estou na praia durante a noite. Isso acontece também devido às correntes de convecção. Durante o dia, a areia da praia está numa temperatura maior do que a água do mar, porque a areia tem um calor específico menor do que a água. Isso faz com que o ar que está sob a areia aqueça e, consequentemente, fique menos denso. Ele sobe e aí a massa de ar que vem do mar vai ocupar esse lugar que está sendo deixado pelo ar que estava sobre a areia. Então eu tenho uma brisa chamada de brisa marítima. Eu estou tendo essa troca de massas de ar fazendo uma corrente de convecção. Durante a noite acontece exatamente o contrário. A água está numa temperatura maior do que a areia. Então aquela massa de ar que está sobre a água, que fica menos densa, ela vai subir e deixa o ar que estava sobre a areia ocupar esse lugar. Forma uma corrente de convecção no sentido contrário, que seria a chamada brisa terrestre. A transmissão de calor por irradiação, ela acontece sem que haja contato físico entre os corpos. Ela acontece através de ondas eletromagnéticas, através dos raios infravermelhos. Hoje em dia, com a pandemia, a gente vê todo mundo utilizar aqueles termômetros infravermelhos. Hoje em dia eles estão usando aquele termômetro no pulso, mas na verdade ele é para ser utilizado na testa. Aí pararam de utilizar na testa porque surgiram várias fake news dizendo que aqueles termômetros emitiam radiação e poderiam causar, por exemplo, o câncer. Na verdade, aqueles termômetros não emitem radiação. O que eles estão fazendo é medir a radiação que é emitida pelo nosso corpo. Todo corpo que está numa temperatura diferente de 0 Kelvin, acima de 0 Kelvin, emite radiação infravermelha. Quanto maior for essa temperatura, maior é a radiação infravermelha que esse corpo vai emitir. Então, a transmissão de calor
por irradiação não depende de contato entre os corpos e ela é mais eficiente quando acontece no vácuo. Não quer dizer que ela não vá acontecer em outros meios, como acontece através do ar, como a gente está acostumado. Por exemplo, eu chego perto de uma churrasqueira que está com o fogo aceso, eu sinto o calor proveniente da churrasqueira por irradiação também. O calor que provém do Sol para a Terra, o calor que mantém a Terra, é o calor proveniente do Sol, que chega até a Terra por irradiação. As estufas de plantas são utilizadas para manter a temperatura no interior delas mais alta do que a temperatura fora delas. Como é que isso acontece? Uma estufa de plantas ela é toda de vidro, então ela deixa o calor entrar dentro dela por irradiação. E dentro dela esse calor vai aquecer o ar. Isso vai fazer com que gere correntes de convecção. O ar vai aquecer, vai começar a trocar de lugar lá dentro e vai sair também por convecção e por condução para fora. Mas como o calor entra por irradiação, por ondas eletromagnéticas que têm velocidade muito maior do que sai por condução, a temperatura lá dentro fica maior do que a temperatura fora. A gente tem um outro exemplo disso, por exemplo, quando a gente estaciona um carro na beira da praia. Durante o dia lá, calor de 40 graus, estacionei o carro na beira da praia, volto para o carro, abro o carro, a temperatura dentro do carro está muito maior do que fora do carro. Por quê? Porque o calor está entrando por irradiação e está saindo por condução e convecção. Então ele entra muito mais rápido do que ele consegue sair, o que faz com que a temperatura no interior do carro fique mais alta do que fora dele. A garrafa térmica, como a gente já tinha falado antes, é um bom exemplo de um calorímetro. Não é um calorímetro ideal, mas é um bom calorímetro. Ela é construída para tentar evitar a passagem de calor por condução, convecção e por irradiação. As paredes da parte interna delas são espelhadas, tanto por dentro quanto por fora. Aquele bojo que fica dentro da garrafa térmica é espelhado por fora e por dentro para evitar a passagem de calor por irradiação. Se o que está lá dentro está numa temperatura menor do que a parte externa, é a parede de fora espelhada para evitar que o calor entre. Se o que está lá dentro está numa temperatura maior do que a temperatura externa, a parede de dentro é espelhada para evitar que o calor saia. Além disso, aquela parte do bojo não toca a parte externa, então é feito um processo de vácuo ali. A gente sabe que não tem um vácuo perfeito, mas tem pouco ar, o ar quase não consegue se movimentar ali. E o ar não é dos melhores condutores de calor, então o vácuo que é feito, ou aquela pequena quantidade de ar, ela impede a passagem de calor por condução e por convecção, porque condução e convecção só acontecem quando eu tenho meios materiais. Então, se eu tenho um ar rarefeito ali dentro, eu tenho pouca quantidade de ar, eu vou ter menor troca de calor por condução e convecção. Se eu conseguisse fazer um vácuo perfeito e as paredes completamente espelhadas, eu não teria troca de calor nenhuma. Quanto melhor for a garrafa térmica, ou quanto menos ela trocar calor, mais ela vai manter a temperatura do líquido que estiver ali dentro dela. Gostaram da aula de hoje? Gostou? Deixa o like, continua acompanhando o canal, te inscreve lá e até a próxima. Let's bora!